Nesse vídeo, nós vamos revisar e apresentar, né, para quem nunca viu, a notação covariante, que vai ser bem útil para a gente aqui no curso. E a gente aqui vai estar lidando apenas com a notação covariante para as rotações, né, para o grupo das rotações. Bem mais para frente no curso, a gente vai aprender a fazer para o caso do grupo de Lorentz, né, mas boa parte do nosso curso a gente vai usar só a notação covariante com relação ao grupo de rotações. A gente vai fazer essa discussão em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai apresentar os tensores e as regras, aí, um pouco as ideias centrais aí da álgebra tensorial. Então, quer dizer, a gente está acostumado com o uso de vetores desde que a gente começou a estudar física. Lá no ensino médio já aparece, né, que você tem um bloco numa rampa e você aprende aqui a representar as forças, né? A gente aprende a somar vetor lá, que é a regra do paralelogramo, desde as primeiras aulas de física, né? E aí depois a gente vai ver justamente que essa notação vetorial ela é muito conveniente. Ela permite, por exemplo, aqui se escrever 3 equações de uma só. Então tem várias notações para denotar vetor. Você bota setinha em cima, por exemplo, ou você bota em negrito, né? Enfim, aqui divergente de E igual a ρ sobre ε0. Aqui, em vez de você ter que escrever dx é x, mais dy é y, mais dz é z, você fica com uma notação mais econômica. Isso é, de fato, uma conveniência da notação vetorial, mas, quer dizer, isso aqui é uma conveniência sem profundidade nenhuma. Na verdade, a possibilidade de usar vetor é muito mais profunda do que isso e está ligado com a simetria das leis físicas por rotação. É isso que a gente vai querer explorar nesse e no próximo vídeo, em bastante detalhe, entender como que essa simetria por leis físicas permite que a gente escreva as equações aqui de uma maneira tão compacta, né? Quer dizer, o ponto central já está aqui explícito nos dois casos. A grande vantagem aqui de escrever f igual a ma assim não é escrever 3 equações em uma só, mas você não está necessitando fazer uso de nenhuma orientação de eixos. Né? Essa equação aqui vale independente de como você orienta seus eixos. E a possibilidade das leis físicas terem essa propriedade está ligada justamente com o fato das leis físicas, até onde a gente sabe, até onde a gente testou, possuírem simetrias por rotações. Então, as leis físicas independem de como você orienta o seu eixo, você tem o direito de orientar como você quiser. É uma coisa profunda e que perpassa várias e várias teorias físicas diferentes e que até onde a gente pôde testar hoje é realmente uma propriedade fundamental aí da natureza. Um dia isso poderia quebrar, pode ser que no cosmos aí tenha alguma direção especial por qualquer razão, enfim, mas até onde a gente sabe, isso realmente é a base aí que está por trás de várias coisas importantes que a gente usa em física em diferentes teorias, que é o que eu quero comentar um pouco nesses vídeos. E aí nesse vídeo também a gente vai apresentar, introduzir a chamada notação covariante. Então a gente vai definir ela. A gente vai ver que é muito conveniente para manipulações algébricas, para várias e várias coisas que a gente vai fazer ao longo do nosso curso. Então aqui esse slide não é para vocês terem entendido ainda, se vocês nunca estudaram notação covariante. A gente vai apresentar essas coisas aos pouquinhos e depois, ao final do próximo vídeo, vocês podem voltar nas equações de Maxwell e escrever ela nessa forma bonita aqui. Mas por hora, não se preocupem com isso. Então, o que é um vetor? Vamos começar por aqui. Então, quando a gente estudar álgebra linear, a gente aprende que o vetor é um elemento do espaço vetorial, aí a gente aprende a definir espaço vetorial e todo mundo fica feliz. Mas não é nesse sentido que a gente fala em vetor na física, desde os cursos iniciais. E aí, é muito comum a gente ouvir em física definir vetor como sendo aquilo que se transforma frente a rotações como um vetor. E essa frase é horrorosa, né? Porque não tem como ser mais circular do que isso, né? Para você definir vetor, você está falando de vetor. No entanto, é claro que tem como a gente melhorar essa frase, a gente vai melhorar essa frase, mas essa é uma frase profunda, na verdade, bem profunda. Então, ela é interessante da gente falar, mas a gente vai voltar daqui a pouco para entender melhor o que essa frase quer dizer. Então, bem rapidamente, eu gostaria de revisar algumas propriedades das rotações, tá? Vocês já viram aí, sobretudo no curso de álgebra linear, mas só para fazer a revisão, então eu vou falar meio rápido, que ficar corrido, pausem, pensem para relembrar, mas aqui eu vou bem a título de revisão mesmo, vou ser bem esquemático. Então, a primeira coisa é a seguinte, rotação é uma operação linear. Então, qual é a ideia? Você definir o sistema de eixo, você tem uma origem, qualquer ponto do espaço você pode ligar uma setinha para ela, que é o que eu vou definir como vetor posição, aqui eu não estou chamando de U. Eu quero saber como é que esse vetor U se transforma quando eu rodo. E eu quero mostrar para vocês primeiro que a rotação é uma operação linear. Em que sentido? Primeiro sentido, se você roda um vetor dilatado, isso é a mesma coisa que você primeiro rodar só o vetor e depois dilatar o vetor. É isso que essas setinhas estão mostrando. Se você roda primeiro a seta U, aí você vem parar aqui, quando você roda por um ângulo θ, e aí se você depois pega essa reta U e dilata, multiplica ela por um lambda, você vem parar aqui. Que é o mesmo lugar que você viria parar se você primeiro dilatasse o vetor e depois rodasse. Então essa daqui é uma propriedade para você dizer que a transformação é linear. A rotação é linear se ela satisfizer isso e
essa propriedade para a soma. Pausem o vídeo e vejam que acontece a mesma coisa. Rodar a soma de vetores é a mesma coisa que você rodar cada vetor separadamente e depois somar. A rotação da soma é a soma das rotações. Pausem o vídeo e vejam que vocês estão de acordo com isso, de acordo com esse esquema desenhado. E a linearidade é fantástica. Como vocês veem no curso de álgebra linear, se você tem uma transformação linear, ela pode ser representada por uma matriz. Então, você pode dizer que o vetor após você rodar corresponde a uma matriz aplicada no vetor antes de rodar. Então, todo o problema é determinar que matriz é essa. E para determinar essa matriz, o ponto é justamente perceber que o que a rotação faz, do ponto de vista geométrico, é manter o tamanho do vetorzinho constante. Quando você roda um vetor, ele mantém o tamanho dele constante. Então, botando aqui em 2 dimensões, depois tudo isso é rapidamente generalizável. E aí, quer dizer, até agora a gente vem pensando isso, né? Que rodar é pegar o vetor e rodar. Pode fazer isso, tranquilo. E a gente está convencionando que o positivo, o θ positivo, é a rotação do vetor no sentido anti-horário. Mas rodar o vetor é equivalente a você dizer que você está rodando os seus eixos no sentido contrário. Então, agora θ positivo para os eixos é uma rotação no sentido horário, como está indicado aqui para o y' e x'. Então, você pode encarar a rotação de duas perspectivas equivalentes. Ou você pega a setinha e roda, e aí você pergunta como que as componentes desse vetor mudam quando você roda o vetor, ou você mantém a setinha fixa e gira os eixos no sentido contrário, são maneiras equivalentes. Essa última, às vezes, é mais fácil de ver algumas coisas. Mas, então, impondo essa equação 1, a gente pode descobrir qual é a condição que essa matriz R tem que satisfazer se ela vai descrever uma rotação. E aí, bem conveniente aqui empregar a notação matricial. Dizer, por exemplo, que o tamanho do vetor, né, que é o quadrado, né, que é a norma ao quadrado do vetor, ela é pegar o R transverso e fazer a multiplicação matricial por R, onde R transverso é o vetor linha, né? Então você bota as componentes aqui na linha, x, y, e o vetor aqui fica na representação de matriz coluna. E aí, quando você multiplica os dois, fica linha com coluna, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E aí, então, dessa equação 1 daqui, você vê que a condição que o tamanho fique inalterado é que o R' transverso vezes o R seja o próprio R vezes R. Mas o R' transposto vezes R é o R vezes R, depois eu tenho que transpor e depois fazer aqui o produto com R. Rzão, Rzinho, né? E aí, quando você transpõe, o que tem que lembrar é que isso inverte a ordem aí. Então, a transposta do produto vai ser, primeiro você transpor o que está à direita, colocar à esquerda, multiplicar pelo que estava à esquerda, que agora aparece à direita. Então, lembrem disso lá da álgebra linear, uma coisa importante, tá? Então, você vê que para essa condição ser satisfeita, para o R' transposto R' ser igual a R transposto R para qualquer R, eu preciso que Rzão transposto vezes R seja identidade. Ou seja, que a matriz R seja ortogonal. Essa é a propriedade central aí que vocês veem lá na álgebra linear. E nós podemos, inclusive, encontrar aqui a expressão explícita para essa rotação em termos de θ. Ou seja, para cada ângulo de rotação aqui, você vai ter uma matriz dada aqui por essa expressão. Peço para vocês relembrarem isso lá de álgebra linear. Se vocês preferirem, vocês podem abrir essa equação matricial em duas equações, né, como está ilustrado aqui. Então, peço para vocês demonstrarem isso para relembrar. O jeito mais rápido é lembrar da linearidade. Né? Imagina que você está interessado aqui no vetor R qualquer. Imagina que você está interessado num ponto aqui do eixo, nesse x. Quais são as coordenadas que esse x vai ter no novo sistema de eixos? Vai ser projetar ele aqui em y' e em x'. Aí já vai ver que vai aparecer um x cosseno θ e um x seno θ. Aí depois você superpõe com o cara que está em y, né? Mas enfim, tentem demonstrar aí para relembrar essa questão. Em 3 dimensões é mais longo, né? No sentido de que agora você, em vez de um parâmetro para descrever a rotação, como em 2 dimensões, né? Você vai precisar de 3 parâmetros. Às vezes o pessoal introduz lá os ângulos de Euler e tal. Aqui a gente não vai precisar das expressões explícitas para a matriz de rotação, porque a gente vai fazer nesse vídeo, não, tá? Basta a gente lembrar isso, mesmo em 3 dimensões, quer dizer, a rotação é uma transformação linear, pela demonstração da mesma linha que a gente fez antes, e, da mesma razão, essa matriz aqui vai ser uma matriz ortogonal, ou seja, a transposta dela é a inversa dela, tá? Agora, aí vamos começar agora a entrar aqui das coisas que vão ser mais novas, mais importantes aí pra gente agora no que a gente vai fazer. Então, a gente aprendeu como o vetor posição se transforma frente a rotações. Como é que a velocidade de um objeto se transforma? Se você roda os seus eixos, em vez de ser eixo y e x, agora você vai para o y' e x', como que o vetor velocidade, os componentes dele vão mudar de certo movimento de uma partícula? Bom, pela mesma regra, é a mesma coisa. Você vai usar a mesma regra. E se tem uma força aplicada nesse corpo, como é que as componentes da força vão mudar? Mesma regra.
Então, na verdade, o que tem de profundo nessa frase, eu disse que essa frase era profunda, a gente ainda vai melhorar ela daqui a pouquinho, né? Mas o que tem de profundo nela é justamente o fato de que diversas grandezas de interesse em física se transformam da mesma forma frente a rotações. Então, campo elétrico, momento linear, aceleração, velocidade angular, campo magnético, quantas outras, frente à rotação ela se transforma da mesma maneira. Claro, você pode dizer assim, mas pô, é tudo seta, né? Seta quando você gira vai transformar do mesmo jeito. Mas é que a gente já se acostumou com isso. Mas é isso justamente que é profundo. Você poder representar todas as grandezas diferentes como essas que eu ilustrei da mesma forma, como uma setinha, né? Isso é uma coisa extremamente profunda. Nem todas as grandezas da física se transformam assim. A gente, enfim. E aí a gente vai ter toda a generalização aí, a ideia de tensor que a gente vai chegar daqui a pouquinho. E aqui tem algumas sutilezas, né? Velocidade angular, o campo magnético, na verdade são pseudo-vetores. No vídeo que vem a gente vai voltar nisso, para ver qual é a diferença. Mas para rotação, eles se comportam todos, todo esse grupo aqui se transforma da mesma maneira, tá? E a pergunta é por que isso acontece? Por que você pode separar as grandezas físicas em grupos, em que cada grupo tem um monte de cara que se transforma do mesmo jeito? Essa que no fundo é a pergunta, né? E é o que eu falei brevemente inicialmente, né? Quer dizer, o ponto é que as leis físicas são invariantes por rotação, essa simetria por rotação que a gente tem nas leis físicas, né? E isso significa, então, que você pode expressar qualquer lei física sem explicitar a orientação dos eixos. De uma outra maneira, isso quer dizer que você pode expressar as grandezas físicas de acordo com as chamadas representações irredutíveis do grupo das rotações. O grupo das rotações é o grupo que vai descrever essa simetria por rotações. Então, aqui essa frase toda pomposa, a gente vai voltar nela um pouquinho. A ideia aqui não é fazer uma discussão precisa do ponto de vista de teoria de grupos, mas eu vou dizer brevemente daqui a pouco o que eu quero dizer com representação e no próximo vídeo eu quero dizer com irredutível. Mas sem entrar nos detalhes matemáticos, quem quiser depois em aula eu posso tornar isso matematicamente um pouco mais preciso. Enfim, posso passar livros e, enfim, em aula a gente pode discutir um pouquinho mais. Mas a gente não vai precisar do jargão todo da matemática. Mas o ponto todo, então, é que as leis, a simetria por rotação permite que a gente separe as grandezas físicas em grupos. E cada grupo todo mundo que está ali dentro vai se transformar igual frente a rotações, tá? Então, mais precisamente, vetor é aquilo que vai se transformar segundo a representação de ordem 1 do grupo das rotações. Tá? A gente vai tornar isso mais preciso daqui a pouquinho, só para já introduzindo a linguagem. Então é verdade que com a notação vetorial você pode escrever as equações de maneira mais econômica. Por exemplo, essas três aqui ficam uma só. Mas o que tem de realmente profundo nessa equação aqui é que ela já está expressa numa forma manifestamente covariante frente a rotações. Ou seja, eu não precisei dizer como estão os eixos. E por que eu estou dizendo manifestamente covariante? Porque está explícito aqui na minha anotação, eu escolhi a notação negrito para denotar o que é um vetor, então estou dizendo, esse cara é um vetor, esse cara é um escalar, escalar vezes vetor é um vetor, então está do lado esquerdo explicitamente um vetor, lado direito explicitamente um vetor, ambos os lados, por ser uma igualdade, tem que se transformar da mesma maneira, e isso aqui está escrito de maneira manifesta, tá? Uma forma muito conveniente de representar, porque assim, aqui a gente está representando o vetor colocando negrito. Em alguns lugares você bota setinha, tudo bonitinho. Aí se for um tensor de posto 2, alguns lugares vão e colocam, sei lá, uma seta dupla. Aí se for de posto 3, tem que ficar cada vez inventando uma notação diferente. Né? Uma notação bem conveniente para você representar vetor é a chamada notação covariante. Então, ao invés de escrever o F negrito, eu escrevo o F e boto aqui uma letra, um izinho. Então, esse I significa o seguinte, ele pode ser x, y ou z, ou muitas vezes 1, 2 ou 3, né? E aí 1 é x, 2 é y, 3 é z. E aí eu escrevo, então vetor para mim é o cara que tem um índice, tá? E aí eu escrevo essa equação aqui de cima como sendo um FI igual a m vezes o AI. Então aqui esse I deixa para você claro que esse cara daqui é um vetor. Esse m não tem índice nenhum, ele é um escalar, tá? E aí essa é uma notação que a gente muitas vezes emprega, então noto que isso aqui ainda é mais geral do que isso, que aqui são componentes cartesianos. Aqui eu não estou dizendo nem qual é a base que eu estou decompondo, nem nada. Eu estou dizendo, tem um índice, se transforma como um vetor. Tá? E aí vamos ver como é que fica a rotação numa notação covariante. Então a gente tinha visto que você podia obter o vetor rodado multiplicando pela matriz rotação. E isso em notação covariante é o seguinte, o lado esquerdo é um vetor, vai ter aqui um índice, o x'I, e para obter o x'I, eu posso fazer, então, essa combinação. Sempre que vocês virem pela primeira vez uma expressão em notação covariante, está confuso, escreve por explícito, por extenso. Né? Então, por exemplo, o x', que seria I igual a 1, ele corresponde ao produto da matriz rotação por esse elemento daqui. Então, o x' vai ser pegar a primeira linha e combinar com a primeira coluna.
Então, vai ficar esse elemento daqui da rotação, que é o elemento 11 da matriz, aqui é o elemento 12. Então, vai ficar o R11 vezes o x, mais o R12 vezes o y, que é exatamente o que está aqui, né? Você bota o i igual a 1 para achar a primeira componente, vai ter esse somatório. Então, para caso do i igual a 1, aqui vai ficar R11 x1, que é o x, mais R12 vezes o x2, que é o y. E a mesma coisa se você puser agora em igual a 2. Tá? O mais comum é você simplesmente omitir o somatório. Tá? Daqui por diante fica implícito que se tiver um índice repetido, é porque está somado nesse índice. Então, a gente escreve essa equação matricial aqui dessa forma aqui de baixo. X'I é um RIJ, XJ. Tá bom? E isso vale para sempre. Ficou confuso na notação covariante? Abre explicitamente até se acostumar. Rapidamente é uma linguagem. Você vai cada vez conseguindo já começar a sua sentença direto nessa linguagem sem precisar traduzir. Mas no início traduz, porque você já está mais acostumado. Então, aqui nessa notação, apareceu para a gente um sujeito com dois índices pela primeira vez. Isso é o que a gente vai chamar de tensor de posto 2. Então, agora vamos discutir um pouquinho essa questão dos tensores, né, e generalizar um pouco o que a gente veio fazendo. Então, do ponto de vista ali do grupo das rotações, a representação mais simples é a representação segundo a qual os escalares se transformam. Ou seja, que eles não mudam, né? Eles ficam invariantes por rotação. Então, aqui, exemplos físicos. É a massa, a carga, a energia, são todos escalares por rotação. Então, o escalar ele não carrega índice e podem ser representados por números diretamente. Né? Tá? Aí, a próxima representação possível é a representação segundo a qual os vetores se transformam. Então, os vetores eles são representados aqui colocando um índice junto da grandeza. Então, aqui exemplos físicos. Vetor posição, vetor campo elétrico, vetor força. Né? E a transformação de um vetor qualquer é feito dessa maneira, dessa regra que a gente colocou no slide anterior. Tá? Então, ele se transforma multiplicando aqui pela matriz de rotação. Então, a representação, depois eu posso definir isso mais formalmente, quem quiser em aula, mas é como que se transforma a grandeza. Então, se aqui eu vou botar o E, ou R, ou F, tanto faz. Se for um vetor, se transforma dessa maneira daqui como uma matriz de rotação. E todos os vetores eles podem ser representados como uma matriz coluna. E aí, essa representação depende de você escolher uma base, em termos da qual você vai colocar as componentes aqui desse vetor. Já o tensor de posto 2, ele vai ter dois índices, por isso que a gente diz que ele é de posto 2. Então, aqui alguns exemplos físicos de tensores de posto 2, né? O momento de inércia, quadrupolo, vai aparecer bastante aqui para a gente no curso, tensor das tensões. Então, daqui a pouco a gente vai se perguntar como que esses objetos se transformam frente à rotação. Mas, por hora, só destacar que esses dois índices significam fisicamente que você tem duas informações direcionais ali encapsuladas nele. Então, a análise física de cada tensor é mais simples de você fazer caso a caso, né? Vendo qual é a natureza daquele tensor. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, o caso do momento de inércia que vocês viram lá no curso de mecânica, né? Na graduação. A ideia é que, por exemplo, você tem aqui um halter como esse aqui que está girando em torno do eixo Z. Se está girando em torno do eixo Z, a velocidade angular está no eixo Z. Mas, por outro lado, cada bolinha aqui, imagina que, enfim, a haste não tem a massa está toda nessa bolinha e nessa daqui. Você calcula o momento angular dela, cada bolinha, enfim, está girando em torno do eixo Z. Então, essa bolinha aqui de cima, a velocidade dela está entrando para dentro da tela de vocês. Ela está descrevendo esse círculo tracejado que está aqui. Se você calcular o R vetor V para achar o momento angular, você vai achar essa setinha aqui, né? A mesma coisa para o outro, né? Então, você vê que o momento angular desse cara não é paralelo ao ômega. Mas vocês veem em mecânica que o momento angular ele depende linearmente do ômega. Se você dobrar o ômega, dobra o momento angular. Então, na verdade, essa relação linear entre eles é expressa justamente por uma relação dessa forma daqui. Então, você tem o momento de inércia pode ser representado por uma matriz que, atuando no ômega, vai dar algo que depende linearmente do ômega, mas não está na mesma direção. Tá? Então, olha como então, assim, quem não lembra aqui, a gente não vai usar o momento de inércia, não vai aparecer muito no nosso curso, mas é só para destacar, olha só como tem as duas informações direcionais aqui. Esse I e J, ele está ligado aqui com a inércia, né? Que vai contribuir para o momento angular na direção I, devido a uma rotação em J. Então, o IXY seria a contribuição aqui para o LX devido a um ômega Y, e assim por diante. Né? Tem sempre duas informações direcionais. E, como eu disse, sempre pode ser representado por uma matriz. Então, o tensor de posto 2, ele a componente IJ, você pode dizer que o I vai ser a linha e o J a coluna que você vai colocar. Então, o I 1, 2 vai ser esse cara daqui, é o IXY, né? E assim por diante. Então, você sempre pode, da mesma maneira que você sempre pode representar um vetor coluna, um tensor de posto 2 você sempre pode representar por uma matriz.
Um outro exemplo físico que vai aparecer para a gente no curso é o quadrupolo. Então, por exemplo, você pega o dipolinho. O dipolinho é um vetor, tem só uma informação direcional. Tem que dizer em que direção as carguinhas estão afastadas aqui. Então, você tem uma informação direcional só, o DI é um Q delta RI. Então, olha, do lado esquerdo, carga é um escalar, delta RI é um vetor, esse cara daqui é um vetor também. Do lado aí, se você agora vai para um quadrupolo, tem duas informações direcionais, tem dois dipolos opostos. Então, você tem a informação direcional, uma no dipolo e o outro no vetor posição relativa entre os dipolos. Então, a expressão exata do quadrupolo depende, tem várias definições aí diferentes e tal, mas uma delas é essa daqui. Eu não vou me prender nisso, porque depois no curso a gente vai definir direitinho o quadrupolo. Mas é só para já destacar que tem dois índices aqui, um DI delta RJ. E assim por diante, ou seja, cada caso de um tensor de posto 2, você pode analisar a física dele, você vai ver ali que tem duas informações direcionais contidas nele, né? Então, como que tensores de posto 2 se transformam? E aí, se eu pergunto para você assim, eu calculei aqui, peguei lá a barra, calculei o momento de inércia. Agora o outro cara girou lá, tem eixos girados com relação ao meu, qual é o momento de inércia dele? É claro que você poderia fazer a conta toda de novo do momento de inércia, mas é mais simples do que isso, se você sabe como que o tensor de posto 2 se transforma. E a mágica, e é por isso que essa representação, notação covariante e tal, é tão conveniente, é que justamente todos os tensores de posto 2 se transformam da mesma forma. Então basta a gente escolher um único que a gente conheça. Da mesma maneira que a partir do vetor de posição, a transformação do vetor de posição, a gente sabe transformar qualquer vetor, se a gente souber um tensor, a gente sabe tudo. Ora, um tensor que a gente pode escolher é um tensor formado pelo produto dos dois vetores, o I e VJ. Então, todo tensor eu posso escrever como produto de vetores? Não, não pode. Mas, pelo menos para um caso eu posso. Aqui acabei de apresentar um caso. Na verdade, infinitos casos você pode. Né? Então, se eu souber transformar esse tensor de posto 2, eu sei transformar qualquer tensor. Como é que eu transformo esse tensor de posto 2? Olha, se ele é o produto de dois vetores, eu sei transformar os vetores. Então, o T' vai ser fazer o U' e o V'. O U' é o que a gente escreveu antes, é um R e K, o K. O V' é um RJL, VL. Então, aqui, olha os cuidados já aqui da prática do uso da notação covariante. Índice repetido, somatório implícito. Usei o índice K, no outro não vou usar de novo ele, eu vou usar o L, porque o K já está gasto. Posso usar a letra que eu quiser, mas usou uma vez, acabou. Agora, aqui do lado esquerdo aparece I, que tem que ser a mesma letra que aparece aqui justamente. Porque o T' vai ser o UI'. O UI', esse I está amarrado, é o RI. Aí a outra é um índice mudo de somatório, que é o que a gente chama esse K aqui que está somado. Né? Eu posso botar a letra que eu quiser, mas a outra é I. Tá? Se eu quiser mudar aqui o I, eu posso, mas aí tem que mudar do lado esquerdo da equação também. Tá? Enfim. Se eu abro isso aqui agora, então eu tenho que o T' e J, eu posso escrever da seguinte maneira. O KVL é o TKL. Então, escrito dessa maneira, eu agora tenho uma expressão que vale para qualquer tensor de posto 2, porque olha, se eles transformam todos da mesma maneira, tá? Então, dando um exemplo concreto, imagina que eu tenho, por exemplo, rotação em torno do eixo Z. Rotação em torno do eixo Z, por um ângulo θ, é dado por essas expressões que estão aqui. O Z não muda e o x e o y se transformam igualzinho na rotação 2D. Né? Então, pegando agora novamente esse caso que o T e J é um UIVJ, só para pegar aqui um caso concreto. Posso transformar o x' e o vx'. O ux é essa expressão aqui, o vx transformado é essa expressão aqui. Tá? Então, vx cosseno θ menos vy seno θ. Abre o produto, o que vai aparecer? Primeiro termo, o x cosseno θ e vx cosseno θ. O x vx é o próprio txx. Então, isso aqui é txx cosseno ao quadrado θ. O próximo vai ter os termos cruzados, que vai ser, por exemplo, menos o yvx, só que o yvx é o tyx, vezes seno θ cosseno θ. E vai ter o outro termo cruzado, que é o xvy, que aí é o txy. Então, pausem o vídeo, façam esse cálculo para ganhar intuição. E aqui está a regra de transformação para a rotação em torno de Z do txx' qualquer tensor. Eu começo pensando com um caso particular do produto, que aí eu, sabendo transformar cada vetor, eu sei transformar esse caso. E depois, escrito dessa forma, vale para qualquer tensor. Particular, o momento de inércia vai ser exatamente aquela expressão. A gente tinha T, eu boto I. Tá? Então, olha o poder aqui para vocês irem construindo quando vocês precisarem. Não precisa gravar a fórmula de como o tensor de posto 2 se transforma. Sabendo o vetor, você constrói a partir dali tudo, absolutamente tudo. Então, essa é a mágica dessa notação covariante. Ou seja, em suma, você tem a simetria por rotação das leis da física. Aí você permite representar tudo em representações dos grupos das rotações. E aí, agora, você, tendo isso, sabe
sabendo apenas como se transforma um vetor, você consegue construir como se transforma qualquer tensor e, portanto, qualquer grandeza física. É extremamente poderoso. Então, em resumo, a gente pode avançar aqui na nossa tabelinha, né? Então, olha só, o tensor de posto 2, ele possui dois índices, ele se transforma com duas matrizes de rotação, pode ser representado por uma matriz. Enfim, a gente vê aqui direto como que a gente vai generalizar para tensores de postos arbitrários, né? No tensor de posto S, vai ter S índices e vai ter que aparecer aqui S matrizes de rotação. Então, essa é um pouco a ideia da questão da representação, né? Os escalares não têm nenhuma matriz de rotação, eles são invariantes. Os escalares se transformam nessa representação aqui. Tá? Como eu disse, claro que a ideia é matemática de representação, enfim, tem várias coisas que eu não estou falando. Mas do ponto de vista prático, é isso. Dizer a representação segundo a qual se transforma é dizer a lei de transformação. E aí, se você tiver agora um tensor de posto 3, vai ter 3 matrizes de rotação, generalizando isso daqui. Então, você vê que na prática o que está acontecendo é que, por exemplo, esse R e K atuando aqui no TKL, ele como se estivesse girando aqui esse índice K. Aí ele vem para o I. E aí o outro índice é gerado independentemente. O JL bate no L, está aqui o J. E aí você tem 3 índices, você tem que gerar um terceiro índice. E assim por diante, essa é a intuição. A representação aqui, realmente, no caso do vetor, a gente representa uma matriz coluna. No caso do tensor de posto 2, para essa matriz. Aí quando você vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil de representar assim, né? Você precisaria de estruturas cada vez mais complicadas, né? Por 3 índices, você já teria que ter linha, coluna e profundidade, né? Já teria que ser uma matriz 3D, nada prático de representar, né? Mas, enfim, mas essa parte algébrica, por isso que essa notação covariante, quanto maior o oposto do tensor, mais interessante e prática ela é. Porque é isso, é só botar um índice a mais. Você vai tendo cada vez fazer uma ginástica maior para tentar representar geometricamente, ou cada vez ficar mais sutil de ver. Sempre dá para ver da maneira como a gente viu lá no método de Ness no quadrupolo. Você vai cada vez ganhando mais informação direcional. Vai ficando mais complicado. Mas o índice, você bota só um carinho a mais aqui. E, bom, pouco grafite a mais que você gastou, né? Então, em suma, só enfatizar isso, que no fundo tudo que você precisa é a regra de transformação do vetor posição. Sabendo isso, acabou, você faz qualquer coisa. Agora, qualquer coisa, desde que você faça o quê? A ideia é, se eu te dou uma grandeza física qualquer, pra você saber como ela se transforma, basta você descobrir de acordo com que representação ela se transforma, ou seja, qual é o posto tensorial dela, o tensor de que ordem, de que posto, né? E aí você tem que descobrir isso, primeira coisa, né? Frequentemente, o mais simples é através das próprias definições, sobretudo se você escreve notação covariante, é muito direto. Então, quando você escreve aqui, por exemplo, o tensor de quadrupolo nessa forma, a gente vai ver que, enfim, essa não é a forma geral dele, mas já aparece aqui um DI delta RJ. Você já fala assim, pô, se eu sei que o dipolo é um vetor, demonstrei isso. Se eu sei que esse cara é um vetor, acabou. Esse cara daqui é um tensor de posto 2. Tá? Mas esse é um cuidado que você tem que ter. Você tem que, enfim, primeira coisa, tentar entender qual é a natureza tensorial da grandeza física que você está explorando. E, frequentemente, a definição dela já é tudo que você precisa ter para fazer isso. Mas não é simplesmente você consegue representar por matriz, você não quer dizer que vai ser um tensor. Pegando um exemplo tosco, né? Você sempre pode representar uma matriz, por exemplo, aqui a produção de grãos, como função do elemento e da região. Pode representar isso numa matriz, muito conveniente. Mas claro, quando você roda os eixos, o arroz não vira feijão, esse cara não é um tensor, né? Todo tensor de posto 2 é representado por uma matriz, nem toda matriz representa um tensor. Tá? Da mesma maneira, sei lá, em termodinâmica, você tem pressão, volume e temperatura, você pode escolher botar eles como 3 carinhas aqui um vetorzinho assim. Você pode escrever, não quer dizer que eles formem um vetor do ponto de vista do grupo das rotações. Eles não formam, né? Você gira os eixos, o volume não vira pressão. E assim por diante. Então é sempre importante pegar uma grandeza física nova e você perguntar, de acordo com que transformação, como que ela se transforma por rotação, que tensor é ela. E a graça é que a simetria pela rotação das leis físicas garante que você tipicamente vai poder sempre representar as grandezas físicas de acordo com algum tensor, né? Bem, como a gente viu, todo tensor de posto 2 pode ser representado por uma matriz. Então, a gente pode escrever a própria regra de transformação de um tensor de posto 2 matricialmente. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente viu que a regra de transformação é essa daqui, né? Aí vamos só trocar aqui, esses dois aqui é tudo número, né? Aqui, olha só, o lado direito, só para a gente treinar a notação matricial. Então, somatório implícito em K, somatório implícito em L, tá? Agora, isso aqui é tudo, quer dizer, são números. Isso aqui é a componente R e K do tensor, né? Então, eu posso trocar esses dois caras de lugar. E aí, olha que interessante, esse RKMKL está escrito justamente da forma do produto da matriz R pela matriz M. Matriz R que representa esse tensor de posto 2, matriz M que representa esse tensor de posto 2. Que aqui é bem aquela notação que a gente tinha usado antes. Você está contraindo aqui, então você está pegando a linha I e contraindo aqui com a coluna L da matriz. Então isso aqui vai dar o elemento IL do produto matricial. Tá? Como a gente vê, ficou confuso? Abre componentes.
Tá? E aí, esse lado, esse RJL não está legal, né? Porque aí não está nessa aqui, ó, o K, para ser a produto de matrizes, tem que ser o K, o segundo item desse, com o primeiro desse contraído. Que aí é bem a ideia de que você está contraindo a linha com a coluna. Nesse outro caso não tem como fazer, porque o L está aqui e quando ele repete ele está do outro lado, aí fica chato, né? Mas eu sempre posso trocar os índices transpondo a matriz, né? Quer dizer, transposta justamente ela troca a linha por coluna. Então a transposta, o elemento JL do R é o elemento LJ da transposta. Aí aqui ficou bonitinho, L com L. Então olha o que você tem, essa regra de transformação da matriz nada mais é do que o M', a matriz rodada, é aplicar a matriz de rotação pela esquerda e a matriz transposta de rotação pela direita. Que é a regra que aparece lá na álgebra linear, a gente reobteve essa regra daqui. Então aqui vem a ideia do tensor de posto 2. Transforma com duas matrizes de rotação. E matricialmente a gente tem essa regra conveniente para escrever, que é particular aí para tensor de posto 2. Tensor de posto 3 você não vai representar por matriz, como a gente falou. Bom, então agora para resumir, chegar aqui na parte final, quais são as regras centrais aí, a gente sintetizar e esquematizar, né? As regras centrais da álgebra tensorial. Então, a álgebra tensorial são as regras aí para você lidar justamente com os tensores nessa notação covariante. Então, tem basicamente três regras fundamentais. A primeira é que você só define soma e subtração de tensores quando eles têm o mesmo posto. Então, um exemplo inicial disso lá é a bronca do professor de Física 1, todo curso, né? Que não pode somar vetor com número. Isso aqui não está definido, isso aqui não é nada, não é absolutamente nada. Agora, se você pega um tensor de posto 3 e subtrai o tensor de posto 3, você obtém um tensor de posto 3. E a componente IJK desse tensor de posto 3 é justamente essa operação componente-componente. Então, componente 1, 2, 3, por exemplo, 1, 2, 1, sei lá, vai ser você pegar o A1, 2, 1 e o B1, 2, 1 e subtrair. Se você quiser agora componente 1, 3, 1 da soma, mesma coisa, assim por diante. Você tem que soma e subtrai componente-componente. Então, está definido soma e subtração para tensores de mesmo posto e apenas aí, e aí soma como números, que você soma componente a componente. Segunda regra da álgebra tensorial. Se você faz o produto de um tensor de posto R por um tensor de posto S, isso vai definir um tensor de posto R mais S. Que é o que a gente já vinha fazendo nesse vídeo. Então, a gente tinha definido já um TIJ como sendo o IVJ. Então, aqui, o lado direito é o produto de dois vetores. Tem dois índices do lado direito e dois índices do lado esquerdo. Isso aqui é um tensor de posto 2, tá? O FI igual a MAI, que aí o M é um tensor de posto 0, que é o escalar. Soma com 1, 0 mais 1, 1, lado esquerdo. É um vetor também. Aí aqui, produto de dois tensores de posto 2 dá um tensor de posto 4, assim por diante. Terceira regra. A contração dos componentes de um tensor de posto R define um tensor de posto R menos 2. Então, o que é a contração? Repetir os índices, e aí está sempre implícita a soma, como a gente falou. Então, essa regra, deixa eu dar alguns exemplos, ela já apareceu também, na verdade, no vídeo de hoje. Então, por exemplo, imagina que eu pego aqui pela regra 2 e defino o seguinte tensor de posto 3. É o tensor de rotação aqui, um RJ, multiplicado por 1K, que é o vetor. É um vetor. Então, esse cara aqui é um tensor de 3 índices pela regra 2, é um TIJK. O que acontece agora se eu contraio aqui duas componentes desse tensor? Faço K igual a J e somo. Então, esse TIJ é a mesma coisa que fazer o seguinte. TI 11 mais TI 22. E teria mais o TI 33, tá? Vou fazer em duas dimensões aqui. Então, o que é essa soma daqui? Bom, essa soma daqui, se você faz o J, contrai com K e soma, é bem o que eu tinha chamado de U' aí. A gente viu que isso é um vetor. Ou seja, um tensor de posto 3, você contrai dois índices, você chega no tensor de posto 1. Tá? Outro exemplo, pegando aqui aquele caso que a gente definiu o tensor de posto 2 como sendo o IVJ. O que é contrair as duas componentes desse tensor? É fazer o IVI. Bom, para bom entendedor, isso aqui é o quê? O produto escalar dos dois vetores. Isso é um escalar, como o nome indica, né? Quer dizer, produto escalar é um escalar. Como é que a gente demonstra isso? Pode fazer esses dois caminhos. Um que a gente faz lá desde a álgebra linear, vou fazer rápido, que foi bem o que a gente fez lá no início do vídeo, né? Mas o produto escalar se representa como sendo o produto do vetor transposto pelo vetor. Quando você escreve o linha escalar V', vai ser esse produto. Aí inverte a ordem, como a gente falou lá no início do vídeo. Usa que a matriz é ortogonal, então esse produto é identidade. Vai dar o TV, ou seja, o linha escalar V' é o escalar V. Ou seja, depois de rodar, o produto escalar tem o mesmo valor que antes de rodar. Logo, ele é um escalar. Tá? Mas vamos demonstrar isso diferente para treinar essa manipulação vetorial. Então, o que é essa... Como é que a gente roda um vetor? Lembrete, qualquer vetor a gente roda assim. Logo, vetor U, como é que você roda? R, I, J, U, J. Vetor V, R, I, K, VK. De novo, não repetir o K uma vez e nem o J. Né? Eu usei o J para um, K para o outro. Não pode repetir. O I tem que repetir, porque justamente esse cara daqui é o U e linha. Tá? Então, essa componente I repete aqui. E é o que está aqui do lado esquerdo. Tá? Então, essa é a conta que eu tenho que fazer.
Ora, se numa demonstração a gente usou ortogonalidade, no outro vai ter que usar também. Como é que a gente expressa ortogonalidade em notação covariante? R transposto vezes R igual a identidade. R transposto vezes R é para você pegar o elemento JI do R transposto, colapsar com IK, aqui que a gente falou antes, né, e somar em I, somatório sempre implícito. Se isso dá identidade, como é que é a identidade de notação covariante? É 1 se tiver na diagonal, ou seja, se a linha for igual a coluna, J igual a K, 0 caso contrário. A identidade na notação covariante tem esse nome pomposo, chama delta de Kronecker, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ela. Então, o que acontece aqui quando a gente faz isso daqui? Quem é o elemento R transposto JI? É a mesma coisa que você escrever, isso aqui é o R e J. E isso daqui é o que? Só troquei linha com coluna. E o outro é o R e K. Então, a gente acabou de demonstrar uma propriedade interessante. R e J, R e K é o delta JK. Olha, o que apareceu aqui? Uma vez, justamente porque eu estou contraindo os dois índices, porque eu estou fazendo o linha I, V linha I, aparece um R e J, R e K. Quem é ele? Delta JK. Então, isso aqui é delta JK, o JVK. Agora, aí, propriedade central da delta, se ela só não é zero quando J é igual a K, isso daqui significa que você pode substituir J por K. Então, olha o que a gente está fazendo aqui agora em câmera lenta. Lembra que do lado esquerdo aqui eu tenho dois somatórios, um somatório em J e um somatório em K. A delta está falando o seguinte, olha, só quando J é igual a K que vai ter contribuição, o resto é tudo zero. Então, ela pegou o J aqui e transformou em K, ficou o KVK. Ora, o que ela fez com isso? Ela matou o somatório em J. Da mesma maneira que a prima contínua dela, a delta de Dirac, mata as integrais, a delta de Kronecker mata os somatórios. Então, aqui, uma delta de Kronecker mata um somatório. Se tinha dois, você ficou com um só, que esse é o KVK. Mas olha só, então, o que aconteceu? O linha V' é igual ao KVK. Tá? Então, antes e depois de fazer a rotação, tem o mesmo valor, é um escalar. Essa é a ideia. Ah, mas aqui aí, ali é K. É índice mudo de somatório. Tudo bem. Você dá o nome que você quiser. Agora, se você quiser, você pode renomear aquele I como K e tanto faz. Mas o ponto é justamente o que esse lado esquerdo significa. O X', Vx', mais o Y', Vy', assim por diante. E o direito, o X, Vx, assim por diante. Então, essas coisas são iguais, esse cara é um escalar. Tá? Então, isso vai treinando aos pouquinhos, vão treinando, vai aparecer ao longo do nosso curso, a gente vai treinar mais, mas só para dar alguns exemplos, no próximo vídeo vai aparecer mais, tá? Então, essa delta de Kronecker é o nosso melhor amigo, ela aparecer é uma beleza, porque diminui o número de índices, porque ela vai matando, vai identificando itens que antes eram distintos. Outro exemplo, vamos de novo pegar o caso da matriz de posto 2, do tensor de posto 2. A gente viu que quando contrai os índices, ele é um escalar. Só que agora eu não vou supor que esse tensor é o produto de dois vetores. Vou pegar um caso qualquer. O que isso aqui representa no caso qualquer, né, na notação matricial? Isso daqui é o traço da matriz, né? Isso aqui é o quê? AXX mais AYY mais AZZ. É a soma dos elementos da diagonal, que a gente conhece como traço. Então, olha o que essa regra 3 está dizendo para a gente. Contração de duas componentes de um posto R vai definir um tensor de posto R menos 2. Então, no caso aqui, era posto 2, contraiu, vai para posto 2 menos 2, 0. É um escalar. Então, essa regra 3 está dizendo que, por exemplo, o traço da matriz aqui é um escalar. E, de fato, em álgebra linear, vocês viram isso. Por exemplo, qual é o traço da matriz rodada? É o traço de RA, R transposto. O traço tem uma propriedade muito interessante, que é a propriedade cíclica. Né? Você pode passar esse R transposto para cá. Vai ser uma outra matriz em geral, porque matrizes não comutam. Né? Então, R transposto R vezes A, em geral, é uma matriz diferente de RA, R transposto. Mas o traço é o mesmo, essa é a brincadeira. Só que agora, olha só, R transposto vezes R é identidade. Então, esse aqui é o traço do A. Então, o traço de uma matriz é invariante por rotação, como vocês veem lá na álgebra linear. Então, a gente está mais uma vez verificando isso aqui. Então, isso aqui é uma regra bem geral. Contraiu duas componentes, você vai diminuir o posto do tensor em duas unidades. Essa é a brincadeira. Tá? Então, aqui, façam como exercício duas coisas. Primeiro, a demonstração covariante de que isso aqui está ali. É basicamente a mesma demonstração que a gente fez antes para os vetores. E a segunda coisa, demonstra a propriedade cíclica do traço, né? Ou seja, para a matriz ABC qualquer. Demonstra que o traço do ABC é o traço do CAB. Demonstra isso em notação covariante também. É um bom exercício. Então, comentários finais para esse vídeo. Quer dizer, ainda que a gente não mencione explicitamente o grupo de rotação quando começa a estudar vetor lá no ensino médio, que a gente fica botando setinha em cima da letra, assim por diante, está usando, ao escrever uma equação como essa, propriedades profundas de simetrias, e simetrias são sempre descritas por grupos matemáticos, do ponto de vista da matemática, na teoria de grupos. A gente não vai entrar aqui na formalização de teoria de grupo. Quem quiser, eu passo referência, isso é um assunto muito interessante. Mas o que importa para a gente aqui é justamente a intuição física, né, dos resultados principais.
Então, aqui também, quando a gente pega as equações de Maxwell, né, a gente está usando justamente sempre como que as coisas se transformam por rotação. Então, esse ρ é um escalar, esse E é um vetor. Bom, esse B é um pseudo-vetor, né? O pseudo-vetor não apareceu nesse vídeo. O que isso aqui quer dizer do ponto de vista da notação covariante e tal? A gente vai examinar isso no próximo vídeo. Como é que expressa o rotacional em notação covariante? A gente vai ver isso no próximo vídeo também. Agora, só para destacar que isso aqui a gente está usando, na verdade, só uma parte das simetrias da física, né? Então, no caso do eletromagnetismo, a gente tem um conjunto de simetrias maiores que o grupo das rotações, que é o grupo de Lorentz, né, que está aqui por trás das equações de Maxwell. Então, aqui do lado esquerdo, a gente está usando só as representações do grupo de rotação, vetor, escalar, assim por diante. Entende que agora a gente pode deixar isso manifestamente covariante com o grupo de Lorentz, e aí surgem estruturas novas, que a gente vai ver lá no finalzinho do curso. Não é esperado que vocês entendam isso agora, mas é só para dizer que boa parte das coisas que a gente viu aqui hoje vão continuar sendo iguaizinhas quando a gente fizer a representação do grupo de Lorentz, e vai ter algumas coisas a mais que vão aparecer. Esse cuidado que tem que ter de estar em cima ou embaixo. Mas boa parte das coisas que a gente vai fazer no curso não vai precisar, tá, do que está aqui do lado direito. Ou seja, entender aqui o grupo das rotações para a gente vai ser o principal durante boa parte. No final a gente vai voltar, claro que aqui também bem, bem importante o grupo de Lorentz, mas isso a gente vai voltar mais para o finalzinho. Então no próximo vídeo a gente vai continuar essas discussões, vai, enfim, complementar e encerrar essa parte de notação covariante do grupo de rotações, tá? Obrigado, qualquer dúvida levem para a aula.